Desde a Idade Média, a Igreja coleciona séries de feitos e controvérsias, muitas das quais foram ocultas da humanidade e outras tantas viraram teorias da conspiração. De qualquer forma, são diversos os assuntos que ela tenta esconder do mundo, de forma arbitrária e com explicações que não convencem qualquer pessoa. Eis aqui 6 segredos que a Igreja não quer que você saiba. Número 6. A Bíblia dos Escravos. Publicada em 1807, a Bíblia feita para educar e converter escravos nas Índias Ocidentais, que pertenciam à Inglaterra, foi duramente modificada, de forma que os escravos não tivessem acesso a relatos de rebelião ou libertação. Aquela versão teve 90% do Antigo Testamento e mais 50% do Novo Testamento eliminados de suas páginas. De acordo com Anthony Smith, curador do Museu da Bíblia em Washington, onde, aliás, se encontra o original dessa raríssima versão, há 1.189 capítulos em uma Bíblia protestante padrão, enquanto que esta contém apenas 232. Curiosamente, versículos que induzem à escravidão foram mantidos, como este, encontrado em Efésios, capítulo 6, versículo 5. Servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na singeleza de vosso coração, como a Cristo. Número 5. A Reforma Inglesa. O século XVI foi turbulento para os ingleses e para a própria Igreja Católica Romana. A Reforma Protestante ganhava terrenos e o Vaticano proibiu qualquer um de traduzir a Bíblia para o inglês, o que levantou dúvidas entre as pessoas, que queriam saber qual o motivo da Igreja reter propositadamente uma Bíblia em inglês. Por que elas não poderiam ler as Escritas Sagradas por conta própria? Em 1535, o estudioso inglês e um dos importantes líderes da Reforma Protestante, William Tyndale, sentiu-se influenciado por Erasmo de Roterdã e Martinho Lutero e traduziu a Bíblia, do hebraico e do grego para o inglês. Na tradução, o nome de Deus foi substituído por Jeová, como os protestantes o chamam, e isso foi considerado um desafio à hegemonia da Igreja Católica. Resultado: no ano seguinte, Tyndale foi estrangulado em praça pública e, em seguida, teve seu corpo queimado. Depois deste ocorrido, o rei Henrique VII decidiu que mudaria seu país para longe da Igreja Católica Romana. Isso resultou na Reforma Inglesa, uma divisão na igreja que foi possível porque o rei queria se divorciar legalmente de sua esposa e assumir uma amante mais jovem. Sim. Vários detalhes nas Escrituras Sagradas foram um dia alterados para melhor atender aos caprichos e desejos de reis. Você sabia disso? Bom, em 1539, o rei Henrique VII declarou-se o líder supremo da Igreja da Inglaterra, autorizando a publicação da primeira Bíblia em inglês. E foi assim que a Inglaterra cortou os laços com Roma e começou sua própria igreja, a anglicana. Número 4. A Bíblia Gótica. O Codex Argenteus é um manuscrito único e a principal fonte do que sabemos sobre a extinta língua gótica. Por essa razão, o livro de prata, como também é conhecido, possui uma importância inestimável na história cultural. Escrito com tinta prateada, suas folhas de pergaminho foram tingidas de púrpura, indicando que foi provavelmente encomendado por alguém da realeza. Letras douradas embelezam as primeiras 3 linhas de cada evangelho, bem como os inícios das diferentes seções. Os nomes dos escritores também aparecem em ouro ao pé de cada coluna escrita. Elas fornecem referências a passagens paralelas nos evangelhos. O tradutor desta Bíblia foi Úfilas, um descendente de cativos levados numa incursão dos godos na Capadócia.
e que foi ordenado por Eusébio de Nicomédia e treinado para trabalhar como missionário. O problema é que a língua gótica não era escrita e a tradução ficou por conta da criatividade de Úlfilas, que, segundo alguns historiadores, precisou inventar 27 símbolos baseados nos alfabetos grego e latim, para que o povo gótico pudesse compreender. Úlfilas terminou seu trabalho 2 anos antes de falecer. Porém, por volta de 555, depois de Cristo, o imperador bizantino Justiniano I conquistou a Itália, jogando literalmente no lixo tudo o que fosse gótico. O livro ficou perdido por cerca de 1000 anos, até ser redescoberto no mosteiro de Verden, na Alemanha. O fato é que, além de conter ainda os versos originais dos primeiros 4 livros, Mateus, João, Lucas e Marcos, que foram preservados incólumes. Boa parte deste livro ainda conta a história da queda de Roma, assunto este que a Igreja não fala a respeito e mantém guardado em seus arquivos secretos. Número 3. São Bartolomeu. Bartolomeu, o apóstolo, foi um dos seguidores de Jesus Cristo durante os anos de ensino do Messias. Após a crucificação, Bartolomeu se separou do resto dos apóstolos e saiu pelo mundo, a fim de espalhar a palavra do Senhor. Contam que, ao chegar na Armênia, Bartolomeu teria convertido o rei Polímio ao cristianismo. De acordo com os contos armênios, por fazer isso, Bartolomeu provocou a ira do irmão do rei, que mandou capturá-lo e executá-lo. Bartolomeu recebeu a pior das punições. Ele foi esfolado vivo antes de ser decapitado e crucificado de cabeça para baixo. Essa é uma história, mas há muitas. Um dos maiores problemas com os santos do cristianismo é que eles são pouco mais que lendas. O que a Igreja não quer que as pessoas saibam o quão fictícios muitos de seus personagens são. Mesmo que Bartolomeu fosse real, não há registros históricos de um rei armênio chamado Polímio. Embora os mosteiros na Armênia sejam dedicados a São Bartolomeu e seu martírio, não há nenhuma evidência física de que ele existiu ou foi esfolado. Você acha que São Bartolomeu era real? Que foi mesmo esfolado vivo? Ou você acha que ele era um personagem fictício adicionado à Bíblia? Bom, número 2. Os livros apócrifos. Você já ouviu falar nos livros apócrifos? Bom, a Bíblia Católica, com certeza você conhece e sabe que ela é formada por 73 livros, sendo 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Mas sabia que poderiam ter sido mais? Não são, porque a Igreja simplesmente excluiu alguns livros da coleção, por serem considerados duvidosos ou questionáveis. Até mesmo no âmbito do cristianismo, a Bíblia difere-se em versões. As Bíblias católicas, protestantes, ortodoxas e etíopes, por exemplo, são voltadas ao cristianismo, porém possuem quantidades diferentes de livros e até de certos conteúdos, uma das outras. A Igreja proibiu os apócrifos, como o famoso livro de Enoque, que foi bisavô de Noé. Controverso, o livro trata de assuntos polêmicos, como os vigilantes e os anjos caídos, que teriam abençoado a humanidade com ensinamentos ainda proibidos por Deus. Detalhar as relações que estes mesmos anjos tiveram com as filhas dos homens, gerando os gigantes Néfilins, além de narrar um encontro que dá a entender que Enoque teria tido contato com seres extraterrestres. Em relação a isso, fica claro o porquê da Igreja não querer que nós, simples mortais, saibamos todos os seus segredos. Será que a verdade mudaria tanto assim nossa relação com Deus? Deixaríamos de ser fiéis ao Senhor ou à Igreja? O que você acha que poderia acontecer caso a verdade fosse completamente diferente do que nos foi informado durante séculos? Comenta aí o que você pensa a respeito. E vamos ao número 1.
A oração de Azarias ou Azarias. Azarias é principalmente conhecido na Bíblia como o profeta que converteu o rei Asaf de Judá, que destruiu tudo quanto fosse considerado objeto de adoração e prometeu executar todo cidadão que não buscasse o Deus de Israel. Mas sua história é bem maior. A oração de Azarias, originalmente publicada na Bíblia Latina, foi proibida de ser incluída no cânon bíblico católico romano, simplesmente porque consideraram-no chato e sem importância. Ele narra a história de 3 jovens judeus que, por não estarem de acordo com o rei Nabucodonosor da Babilônia, se recusando a adorar um falso ídolo, foram amarrados e jogados em uma fornalha. Mas, ao serem colocados lá dentro, cantaram louvores a Deus e, no fim, foram salvos das chamas. Apenas parte da história de Azarias foi incluída no cânon católico, indicando que a igreja sempre controlou o que mostrar aos seus seguidores, ou seja, somente aquilo que convém aos seus propósitos. Bom, e quanto à verdade? O que fazemos com ela? Nos vemos na próxima. Um grande abraço. Tchau.